Josué capítulo 3, versículo 1, você consegue colocar? Talvez esteja um pouco diferente a versão, mas diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio Jordão. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Os oficiais deram ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amada igreja, estamos vivendo um tempo em que Deus está realizando as coisas de uma maneira tão rápida, que mal conseguimos acompanhar. Vemos um homem sair do Brasil, ou uma mulher voar para o Japão em algumas horas. Vemos mensagens saindo do Brasil e chegando na Europa em alguns segundos. Vemos transmissões feitas por pessoas que nunca imaginaram ser vistas pelo mundo, agora com o aparelho na mão, transmitindo suas ideias, se conectando com outros povos, aprendendo novas línguas. Vemos empresas falirem tão rapidamente como surgirem outras novas empresas. Novas ideias que são absorvidas por bilhões de dólares ao redor do mundo. Ao mesmo tempo que vimos, por exemplo, a empresa Kodak ficar em uma situação muito ruim, com seus filmes de rolo, com as suas máquinas de fotografia que precisava revelar, com aquelas máquinas de fotografia popular, porque surgiu a ideia então do YouTube, que a empresa Kodak fala e de repente surge uma ideia nova, e que em 1 ano e meio foi vendido por bilhões de dólares. As empresas grandes como a Kodak passam décadas e décadas para fazer o seu patrimônio, demoram muitos anos para construir o seu império, e se resume, e essas empresas novas surgem e de repente em alguns meses, em alguns anos passam a valer mais do que empresas como a General Motors, mais do que empresas como Nestlé. É uma coisa que não conseguimos entender, como que alguém passa do anonimato a ser bilionário da noite para o dia. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito feliz nesta geração, porque esta geração eu posso sair do anonimato. Nesta geração Deus pode me dar uma ideia e eu revolucionar o mundo com esta ideia. Alguns falaram amém, outros estão empolgados, outros não acreditam no potencial do teu Deus dar uma luz para você, e você na sua casa, de repente, sem fazer nada, você grava um vídeo e o vídeo fica famoso, e você pode falar de Jesus através deste meio de comunicação. É disso que eu estou falando, não simplesmente de ganhar dinheiro, estou falando de ter a oportunidade de fazer diferença nesta sociedade, nesta geração, e esta diferença vai trazer a atenção das pessoas para você. Os holofotes estarão virados para você. Os holofotes desta geração pode estar virados para você. Talvez não para você, mas talvez para o teu filho. Eu creio que os grandes empresários, as grandes ideias ainda nem surgiram, ainda nem tivemos essas grandes ideias, mas o mundo gira tão rápido que isso é assustador para a gente. É um tanto quanto assustador. Então nós precisamos nos acostumar com velocidade. Por isso que Deus falou: olha, vocês precisam acelerar. E a gente não sabe muito o que é acelerar. A gente não sabe o que é receber as bênçãos do Senhor de uma forma acelerada. Mas a Bíblia diz que as janelas do céu se abririam, e quando uma janela se abre no céu, tudo que está lá cai, e cai aonde? Tudo que sobe cai, e se cai na minha cabeça, na minha mão, porque é promessa do Senhor, aquele que oferta, aquele que dizima: eu vou abrir as janelas do céu, e vou derramar uma bênção tal. Que bênção tal é essa?
é aquela bênção que quem está mais esperto, mais vivo, vai conseguir pegar. Então você precisa se acostumar, quando uma palavra sai do altar, você precisa pular e pegar. É minha essa palavra, é minha essa promessa, é o meu filho que vai ser assim, a ideia vai cair na minha casa, eu vou sonhar, eu vou saber realizar. É disso que precisamos entender. Não dá mais para andar devagar, não dá mais para ser lagarto, é tempo de voar. Eu não sei se você não gosta de borboleta, seja a águia que o Senhor projetou para você ser então, mas não fique mais rastejando, andando devagar, porque estamos num mundo em que as coisas giram rapidamente. Estava sentado naquele lugar esses dias atrás, um pastor lá do Japão mandou uma mensagem para mim, no meio do culto, falou: pastor, tem um pastor aí no meio da tua igreja, hoje, neste momento, que precisa da tua ajuda, o nome dele é tal, e ele vai te procurar no final do culto. Ele estava lá do outro lado do mundo, mas ele pôde se comunicar comigo no final do culto. Eu atendi aquele pastor, para você ver o poder, a velocidade que Deus preparou para essa geração. A velocidade que Deus preparou. Então prepare-se. Deus nos avisou no começo do ano: acelera, Senhor. E a aceleração chegou, e o tempo chegou, e não é amanhã, é hoje. O texto de Josué, então, capítulo 3, 1, 4, diz: mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproxime, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu não sei se eu dei um relato da história, mas deixa eu falar. O povo saiu do Egito e o povo estava indo em direção à terra prometida. Eles não sabiam o caminho. Então Deus chegou num determinado tempo para eles e falou o seguinte: vocês nunca passaram por lá. Presta atenção aqui em mim, não perde não. Vocês nunca foram até lá. Vocês nunca passaram por esse caminho. Vocês nunca atravessaram o rio. Mas eu sou o Deus que fez o rio. Então a minha presença, a arca do Senhor, vai na frente. E aí vocês ficam a uma certa distância, para que todos possam ver a arca do Senhor. Que na verdade eles estavam em milhares, milhões de pessoas. E eles então ficaram a 900 metros da arca. E a arca, a presença do Senhor, ia na frente. E eles iam atrás olhando para a arca. E aonde a arca ia, eles iam. Então eles tinham a certeza: não estamos errando o caminho, estamos seguindo ao Senhor. Então existe um caminho que você vai perseguir, que você nunca esteve lá. Um caminho novo, um caminho melhor, um caminho diferente. Um caminho que Deus já preparou para você e para mim. Mas não experimentamos ainda, então é necessário seguir o quê? A glória do Senhor. A arca representava a presença, a glória do Senhor. No passado, a glória do Senhor era representada pela arca. Arca do concerto, arca da aliança. E a arca iria na frente, cerca de 900 metros à frente do povo. E o povo iria atrás, seguindo a arca, porque nunca tinham pisado naquela terra. Olha o cuidado de Deus para com o povo. Deus não deixaria o povo perecer em pisar em lugares estranhos. Quando você for a um lugar estranho, um lugar novo, você não sabe como se comportar, você não sabe aonde pisar, você não sabe como reagir. Imagine uma pessoa doente recebendo a cura dela neste momento, o que ela faria? Uma pessoa que nunca andou, de repente ela é curada e ela fica em pé. O que aconteceria? Será que ela já começa a andar? Ou será que ela precisa aprender a andar? Imagina um cego enxergando, nunca viu na vida, de repente ele é curado. Qual seria a próxima ação dele? Ele nunca enxergou, ele nunca esteve enxergando as cores deste mundo. Eu mesmo estava com um certo edema na minha pele, aqui na parte de trás, que me incomodava muito. Surgiu ano passado quando eu estava em férias. E coçava muito, e eu sempre levava a minha mão nessa região, então, e dava aquela coçadinha, e nessa tribuna, um tanto quanto transparente, não dava para disfarçar. E de repente, então, aconteceu de eu ficar com um problema no estômago também, e juntou este edema com um problema no estômago. Então, depois de 14 meses de eu estar com esse problema, fui ao médico, e ele receitou uma dose cavalar de antibiótico para o estômago. E ao fazer o tratamento para o estômago, o edema que coçava desapareceu, eu tinha sido curado em duas coisas de uma só vez. Eu fiquei feliz, eu chamei a pastora Priscila e falei: passa a mão aqui.
E ela passou a mão e falou, tá lisinho. Oh, e eu falei, aleluia. Bendita seja essa bactéria que estava no meu estômago. Porque através dela eu recebi a cura. Mas uma coisa que ainda continua me incomodando é que o meu cérebro ainda não entendeu que eu fui curado. Ele ainda não assimilou. Vira e mexe, eu me pego coçando a mesma região. Eu acordo e dou um bom dia aqui, ó, para ver como é que está. Mas não tem mais nada ali, não tem mais edema, eu estou curado. Então, o que acontece? Por que que toda vez eu coloco a mão no mesmo lugar? É como se fosse automático. Eu não quero, mas eu faço. E muitos vivem ainda desta forma. Já assumiram a sua nova vida em Cristo, mas as coisas velhas se passaram. Mas o cérebro ainda não sabe sobre isso. Você não avisou que você é nova criatura, e a doença ficou para trás, e a tristeza ficou para trás, e você tem uma vida toda para construir. Você tem agora um novo testamento para escrever. O velho testamento ficou para trás, e você vai escrever uma nova história, mas o teu cérebro não entendeu ainda, e vivem se lembrando da sua vida passada, dos sofrimentos, das angústias, dos medos, dos receios. Não sabem o que fazer da vida, porque continuam ocupados com o mesmo sistema racional. O seu cérebro ainda não assimilou o novo lugar que estão. Como o povo do Egito, saíram do Egito, mas pensavam como escravos. Saíram da escravidão, mas iam em direção à sua casa própria. Mas ainda pensavam como escravos. Como eu ainda me pego coçando, e eu não sei porquê, e eu falo, por que eu estou coçando? Eu estou duvidando, então o que eu tenho que fazer? Eu declaro, eu estou curado, estou curado, eu não sou mais assim, eu não sou mais depressivo, eu não penso mais negativo, eu não sou mais assim, sou nova criatura, eu estou numa nova terra. Olha essa igreja como é bonita, olha essas pessoas como são cheirosas, olha o que o Senhor fez por mim. O Senhor pode fazer uma nova história para mim, aqui onde Ele me colocou. Eu não preciso sair correndo por aí, procurando outro lugar. Eu já cheguei na minha terra. O Senhor quer me prosperar aqui. O Senhor vai fazer, vai mudar minha vida aqui. Cabeça, muda a cabeça. Cérebro, eu não posso mais permitir. Por isso que Deus fala que nós precisamos falar, porque o meu cérebro, o meu ouvido precisa ouvir e precisa passar pelo cérebro. Então eu preciso falar, eu estou curado, Por isso quando oramos por você, você fica bom, saiu a dor, está tudo em ordem, você sai daqui, chega na sua casa, já com dor de novo, você tem que falar, eu estou curado, pode mandar o comando direito, que eu estou curado. Pode mandar o comando direito que não tem mais coceira aqui não. Pode mandar porque o Senhor levou sobre si a minha dor. E sumiu a dor há 10 minutos atrás, agora eu não aceito ela. O teu cérebro precisa comandar de maneira correta. E o versículo diz, mas mantenham a distância, cerca de 900 metros, entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. O segredo então é acompanhar a glória do Senhor. A arca vai andando, a arca do Senhor vai passando, e você vai atrás acompanhando. Você não tem que saber o caminho para onde você vai, você tem que seguir a presença e a glória do Senhor. Meus amados, Deus está nos revelando palavras extraordinárias nos últimos dias, e não podemos ficar parados, não podemos ficar apenas observando, precisamos renovar a mente para podermos aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você fale, eu não sou nem letrado, sou humilde, nasci num tempo difícil e vou morrer assim desta forma.
Eu não posso concordar com você, meu amado, porque Deus quer fazer coisas grandes neste tempo e Ele precisa de todos aqueles que têm disponibilidade para servi-lo, não capacidade, porque é Ele quem capacita os escolhidos, é Ele quem chama, é Ele quem dá unção. A unção quebra todo jugo. Ele não quer saber se você sabe ler, se você sabe mexer no computador, se você sabe dar pulinho no altar. Ele quer que você fale: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me colocou nesta geração, então eis-me aqui, a minha boca é tua, a minha perna é tua, a minha mão é tua, os meus olhos são teus, deixa eu ser a própria glória do Senhor nesta geração, para que muitos possam me seguir, simplesmente porque o Senhor vai me conduzir, porque a arca do concerto representava a glória do Senhor. Hoje quem representa a glória do Senhor não é arca de concerto, ele não está em objeto, ele não está em templo, ele não está em pastor, ele não está em título, ele está naqueles que aceitaram ao Senhor Jesus no coração e receberam o poder para se tornar filhos de Deus Pai. A glória do Senhor é você. As multidões vão te seguir, o teu canal do YouTube vai bombar, a tua publicação no Facebook vai bombar, a tua ideia vai dar certo, você vai se tornar um milionário desta geração e vai contribuir com o reino de Deus, com a expansão do reino de Deus, com esta grande colheita de almas que teremos nos últimos dias. Deus precisa de colaboradores como você. Deus, o dono do ouro e da prata, Ele está à disposição para lhe abençoar, mas só para aqueles que querem. Oh, meu amado, eu lembro do povo de Israel lá na Babilônia. Estavam exilados na Babilônia, aprisionados, sem esperança, mas Deus então enxerga diferente essa história, que é o meu povo aprisionado na Babilônia. Não, a história não é por esse lado, você tem que ver por outro ponto de vista. Deus enxergava um menino que ninguém via, ninguém percebia, se infiltrando dentro do império babilônico, e este menino iria revolucionar a Babilônia, e seria cumprido a palavra do Senhor naquele tempo para o rei Nabucodonosor. Então este menino se infiltrando, filho de quem eu não sei, a palavra de Deus não fala, mas esse menino, segundo a palavra, era... aqui saiu de ordem. Esse menino, ele era 10 vezes mais inteligente do que a maioria dos outros meninos do reino. Esse menino, ele era mais inteligente, ele era mais letrado do que os outros. Por quê? Porque o Espírito do Senhor era sobre ele. Olha o que diz lá em Daniel capítulo 1, versículo 20: e em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, o rei, o achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Desta forma, então, Deus quer usar seus filhos nesta geração. Já tem meninos no nosso meio, meninas no nosso meio que serão governantes nesta terra. Tem meninos e meninas que já são empresários aqui no nosso meio, mas ainda não sabe, o cérebro ainda não assimilou. Aqui no nosso meio participarão de grande colheita de almas que vai chegar, e já tem chego, porque multidões estão se chegando ao reino de Deus. Deus dará sabedoria para nossos filhos 10 vezes mais do que qualquer um desses magos da política, das empresas, das escolas, porque Ele tem pressa em abençoar você e a tua geração, porque a partir de você é só bênção. Não podemos então ter pressa em fazer o que achamos que é o certo, mas precisamos estar sempre com pressa de estar atrás da glória do Senhor, da presença do Senhor. No Velho Testamento, a arca representava então a glória do Senhor, mas hoje em dia, como eu já falei, a esperança da glória sou eu e você. Deus quer se manifestar através de nós, dos seus filhos, e já está falando para a multidão, já está falando para o mundo, que olham para a igreja.
No meio da crise, você está vendo os canais de televisão sendo mais e mais alugados pelo povo de Deus. No meio da crise, você está vendo aí novos pregadores, missionários, novos movimentos de evangelização pela internet. No meio da crise, você está vendo Deus abrir as portas para muitos que estão aqui em nossa igreja. Pessoas que não conseguiam nem pagar os retiros da própria igreja, os encontros da própria igreja. Pessoas que não conseguiam vender os seus produtos. Pessoas que não conseguiam se movimentar em direção ao Senhor, aos seus projetos de vida, estão rompendo com o sobrenatural, enfrentando os seus gigantes e declarando, não só na igreja, mas pelas redes sociais: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu não podia, eu falei: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa dizer para o teu cérebro: olha, estão falando que está difícil, mas eu não dependo de sociedade, eu não dependo disso, eu dependo do meu Deus, eu dependo daquele reino, porque eu vivo neste mundo, mas eu sou de um reino eterno, e eu sou sustentado por este reino, eu sou sustentado por um rei, o dono do ouro e da prata, e eu, como embaixador desse rei, é ele quem me sustenta aqui nesta terra. Enquanto eu estiver de olho na glória do Senhor, enquanto eu for a própria glória do Senhor nesta terra, o brilho, o ouro, a prata, a sabedoria, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a glória dele se estabelecerá na minha vida, e as pessoas me seguirão, porque eu estou seguindo os seus passos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque o Senhor é contigo, e por conta disso você declara: olha, cérebro, eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. O tempo já chegou, e o teu cérebro ainda não entendeu. Não é tempo mais, meus amados, de ficarmos vivendo de maná. Não é tempo mais de ficarmos esperando a água sair da rocha. Não é tempo mais de correr no banco para cobrir o cheque que vai cair na conta hoje, 4 da tarde. É tempo de estarmos vivendo o que o Senhor já preparou para os seus filhos nesse dia. Porque o Senhor tem nos colocado numa terra que mana leite e mel. O Senhor tem nos prometido não passar pelo deserto e tomar água da pedra, mas Ele nos prometeu criar um riacho no deserto. Ele nos prometeu uma porta aberta que ninguém pode fechar, e fará sair de nós a glória que encherá a terra de sabedoria, e teremos um grande avivamento do Senhor a fluir do nosso interior, porque é do nosso interior que vai fluir águas vivas para as nações. Os governantes vão precisar da igreja do Senhor, os empresários vão sair da igreja do Senhor, eles vão querer saber como que a igreja subsistiu, como que os santos subsistiram à crise mundial, porque nós estamos vivendo desde 2008, crise atrás de crise, parece que não sai da crise, mas eu só vejo igreja crescendo, eu só vejo o povo de Deus marchando, eu só vejo caminhando para o Apocalipse, aonde nós vamos ver aquele cavalo branco vindo, saltando pelos montes, com a sua espada desembainhada, aqueles cabelos longos, e ele vindo, e o povo dizendo: aí vem Jesus, e ele vem para vencer, e ele vem para terminar, ele vem para aniquilar, e ele veio para levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, e eu sou esta noiva. Está chegando cada vez mais perto o tempo de Jesus voltar para nos buscar, e eu fico muito entusiasmado com isso, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer usar a tua vida, a tua dificuldade, o teu problema, a doença que você ainda pensa que não foi curado, a dificuldade que você ainda pensa que não superou. Deus um dia vai tocar aí nessa tua cabeça, e eu acredito que esse dia é hoje. Ele vai tocar na sua cabeça, e Ele vai dizer: você não vive mais, filho de Deus, eu vivo através de você. Sai do teu lugar, sai da tua tenda, sai do comodismo, porque eu tenho uma terra maravilhosa para você. Esse é o destino que o Senhor tem para mim e para você. Pare de reclamar, pare de chorar. O tempo de cantar chegou.
Oh, faz barulho para o Senhor. Deus está te levando para um lugar onde você nunca esteve antes. O teu cérebro não está assimilando. Você não está acreditando. Como é que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Você não está passando, você já passou. Você já passou. Você só volta a se coçar porque o teu cérebro ainda não entendeu. Mas certamente hoje o Senhor está revelando essa palavra a você, para abrir os teus olhos, e você romper no sobrenatural. Mas você precisa não se sabotar. Você sabia que o cérebro não sabe discernir o que é real do que é imaginário? Se você vai tomar banho e começa a pensar nas coisas ruins que está passando aí na tua dificuldade, no teu deserto, o teu cérebro vai reagir com substâncias para te deixar deprimido, triste, depressivo. Por isso Deus nos manda pensar em coisas que edificam. Você já estava jogando um joguinho de luta, de repente você toma um solavanco e você perde o teu bonequinho, o teu avatar perdeu. Você não sente aquele friozinho? Ou de repente você está assistindo um filme, e de repente você toma aquele susto, você não tomou um susto? O teu cérebro não sabe se é real ou se não é real. Dá um Google lá, vai lá, neurolinguística, vai lá pesquisar um pouquinho sobre isso. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, no livro que eu emprestei para a Marcela, que eu quero de volta, está escrito isso lá. Tem lá, está explicando, é um livro lá de 300 páginas, mas lá tem conhecimento e diz que o cérebro é dessa forma. O cérebro trabalha dessa forma, ele não sabe se é real ou não. Então você tomou um susto, você assistiu um filme, tomou um susto, assistiu um filme de terror, tomou um susto. O teu cérebro não sabe que aquilo lá era só imaginário, e você sente, e você se magoa, e você se entristece. E isso você se sabota, quando você vai lá no banho, e você fica fazendo, eu vou morrer desse jeito, como é que vai ser o meu enterro, não vai ter ninguém na minha volta, a minha vida é uma desgraça, isso aqui que não muda nada. O teu cérebro está ouvindo, e o teu cérebro vai então liberando substâncias, que vai deixando você triste. Mas logo que você chega aqui na igreja e vai ouvindo palavras de esperança, você vai ouvindo o que lava a tua alma, o que levanta, o que limpa o espelho, para você enxergar como Deus te vê, quão especial você é. Então você começa a se animar, você sai daqui animado, porque o teu cérebro não sabe também se isso é real, se isso é verdade ou não. Ele simplesmente liberou substância para você. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Sabe quando você está levantando um peso? Quantos conseguem levantar 50 quilos naquele aparelho que faz assim? O Arlindo só, o resto não consegue levantar 50 quilos? 50 quilos eu levanto, meu. Um saco de cimento. Pelo amor de Deus, meu. Você pode, pelo menos o teu peso você levanta. 20 quilos. Um pacote de arroz, vai. A gente consegue. 10 pacotes de arroz. Se você começar a levantar um pacote de arroz, aquilo vai ficar tão leve. Aí você levanta 2 pacotes de arroz. Aí depois de alguns dias você levanta 3 pacotes de arroz. Depois de outros dias ficou leve os 3, aí você levanta os 4. Depois você vai levantar 5, porque ficou leve, você já está exercitando. Depois é 6. Quando você olhar que tiver 3, vai lá que você vai arrebentar. É dessa maneira, aí você vai levantar 7. Aí você vai levantar 8. Quando você virar 5 pacote de arroz, teu cérebro vai falar, que maravilha, você pode esses 5 tranquilamente. Mas se você não tivesse começado 1, você nunca chegaria no 5. Porque o teu cérebro sempre iria falar, será que você pode? É disso que eu estou falando, se você não começar a praticar
o que você está aprendendo. Você tem que pensar em coisas boas. O cérebro trouxe uma lembrança ruim, você fala, não, mas o meu Deus, o meu Deus, Ele olha diferente para mim. Eu não tenho oportunidade na vida. Você não precisa de muitas oportunidades da vida, você só precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade, o Senhor está falando para mim aqui, Ele já te deu. Você já recebeu Jesus, você já pode todas as coisas. Levanta do teu lugar e sai daqui para arrebentar, para fazer o que tem que fazer. Mas é muito pesado, começa com 5 quilos, filho de Deus. Mas 5 é muito para mim, começa com 1 quilo então. Mas começa. Para de procrastinar, como estávamos falando, não deixe para amanhã, comece a pensar em coisas boas hoje. Por exemplo, você tem um alvo a alcançar, escreve ele lá no teu quarto, eu quero chegar lá. Temos dificuldade em escrever e pendurar, porque nós temos medo de nos frustrar, mas fiel é aquele que prometeu que você chegaria na terra prometida. Foi Ele que colocou o desejo, e a palavra de Deus diz que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida. Não é responsabilidade tua chegar lá, é responsabilidade de você olhar para a glória do Senhor e caminhar e dar um passo de cada vez em direção à glória do Senhor, praticar, fazer o que tem que ser feito, e vai acontecer, porque Ele é fiel a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra. Eu vejo aqui a história de Jó. Jó se sabotou, Saul se sabotou. Jó falava assim, olha, o mal que eu temia me sobreveio, ou seja, ele fazia história negativa na sua cabeça. Aí se eu perder meus filhos, e se eu perder meu dinheiro, e se acontecer isso? Quando você atrai a atenção das pessoas, quando você está na frente. Por exemplo, o Corinthians estava na frente do Campeonato Brasileiro. Eu falo estava, porque eu sei o final já do campeonato, o Verdão vai chegar lá e fim de papo. Então o Corinthians estava na frente. Todo mundo estava contra o Corinthians. Porque quando você está na dianteira, quando você está na frente, você chama a atenção de todo mundo. E Deus te fez para ficar na frente. A glória do Senhor ia na frente, a arca ia na frente, e o povo atrás seguindo. Tem um povo que vai vir atrás de você te seguir. Eu quero ser como ele, eu quero conquistar o que ele conquistou, eu quero chegar onde ele chegou. Se você não tem uma referência, se você não tem a quem seguir, vai procurar alguém, meu amado, vai procurar um discipulador, vai procurar um pastor, que você se espelhe, obedeça a voz da autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, porque aquela autoridade que você respeita, é a autoridade que você vai se tornar. Aquilo que você olha, aquilo que você deseja, é o que você vai se tornar. Muitos desejam Big Mac, quarteirão com queijo, se tornam um Big Mac, se tornam um quarteirão com queijo, tem o mesmo formato, tem o mesmo cheiro, tem a mesma cor, porque desejam aquilo. Mas aqueles que desejam voar como águias, se tornam águias nesta geração, e Deus olha para você e quer que você se torne uma destas águias que vai subir nesta geração, neste tempo, porque Ele te fez nesse tempo. Então eu profetizo sobre a tua vida e digo, pare de se sabotar, pense em coisas boas. Jó, ele era excelente, mas se sabotou. O diabo ouviu qual era o medo que ele tinha, aonde estava firmado o desejo dele, e o diabo foi solicitar a Deus. Jó se sabotou, Saul se sabotou, quando começou a achar que Davi queria o seu lugar. Saul começou a fazer histórias da sua cabeça que o levou à loucura. Pare com isso, de fazer histórias na sua cabeça, porque a história que você fizer na sua cabeça, o teu cérebro vai acreditar. Por isso que o jovem tem força, o jovem deita na cama, pelo menos na minha época, e hoje eu acho que não é diferente, porque é jovem do mesmo jeito, deita na cama, cobre a cabeça e fica sonhando ali com o futuro, com projetos maravilhosos, porque ele tem a vida inteira pela frente, sonha com o casamento, sonha com os filhos, sonha com as viagens. Ai, Deus vai fazer isso comigo.
vai fazer aquilo, aquilo outro, e ele sai no dia seguinte para correr atrás, porque ele fez histórias boas na sua cabeça, e a Bíblia diz que nos últimos dias até os velhos teriam visões, voltariam a sonhar, o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne, e estamos vivendo os últimos dias, o Espírito do Senhor está disponível a mim e a você, então não se sabote. Comece a profetizar sobre o que está morto na sua vida, comece a viver o que você realmente é, coloque os planos em prática, comece a praticar hoje o que Deus tem lhe revelado, você tem aprendido, mas pratique o que tem aprendido, seu destino não depende de ninguém, não depende do marido, não depende da mulher, não depende do filho, não depende do pastor, depende de você, porque você foi feito para ser o que você é, você só não sabe ainda o potencial que você é, por causa do momento que você está vivendo, ou melhor, o momento que o teu cérebro acha que você está vivendo, talvez você esteja se coçando ainda, achando que ainda está no deserto, mas Deus já te tirou de lá, acabou o deserto, acabou a água da rocha, acabou o maná, agora é águas abundantes, agora é riachos no deserto, agora é frutos abundantes, agora é uma terra que mana leite, que mana mel, que mana alegria, é isso que Deus tem para você, meu amado. Em alguma área da tua vida você ainda não se deparou, em alguma área da tua vida você é acima da média dos outros, você se camuflou há anos, deixando de fazer o que Deus disse para você fazer, para obedecer outras vozes. Deus te criou com propósito. A Ferrari não pode andar aonde a rua está esburacada. A Ferrari tem que andar num tapete liso, porque ela desliza. Para andar numa rua esburacada, você precisa de um trator, você precisa de um Jeep, você precisa de um 4x4. Se você está andando aí em meio a esse barro, Deus não te fez um trator. Deus mandou eu lhe falar e me deu um sonho dizendo que você é uma Ferrari. Ele já preparou um caminho limpo, Ele já preparou um caminho que vai direto ao sucesso, Ele já preparou um caminho que não tem erro. Esse caminho tem um nome, é Jesus. Pega esse caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Acredite em quem você é, acredite em quem Deus fez você. Se é para cantar, vai cantar, filha de Deus. Se é para limpar, vai limpar. Se é para louvar, vai louvar. Se é para fazer missões, vai fazer missões. Não importa se tem ou se não tem, Deus vai suprir você lá. Se é para pregar, vai pregar. Se é para ir para a televisão, vai para a televisão. Se é para abrir empresa, vai abrir empresa. Mas faça o que tem que ser feito, porque o Senhor precisa da tua mão tocando em algo. Porque aonde você tocar, aonde você colocar a sua mão, vai prosperar. E aonde você colocar o teu pé, você vai possuir. Sai da tua terra, vai possuir. Sai da tua terra, vai ver. Sai da tua terra, vai lá na empresa nova. Sai da tua terra, coloque o pé no carro novo, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai providenciar os recursos para você. Estamos no ano do favor de Deus. E já acabou o tempo, e ainda tenho aqui mais 2 folhinhas que eu vou parar. Vamos concluir no domingo. Mas intitulamos no início do ano, que é o ano do favor de Deus. Você precisa trazer alguém no domingo aqui para ouvir essa palavra, gente. Completa. Você precisa ser o favor de Deus para alguém. Você acha importante ouvir palavras como essa? Que tal você ser o favor de Deus com outra pessoa? As pessoas se seguirão. Você vai falar para elas: você quer ouvir uma palavra que vai levar você para o destino que Deus tem para você? Vem domingo na igreja que eu vou te mostrar uma palavra, a palavra de Deus. Eu quero ministrar essa palavra completa domingo. E quero a tua ajuda. Você que quer se comprometer, de ser a glória de Deus, de ser o favor de Deus para alguém, para uma família aflita, quero que você fique em pé comigo. Você vai convidar aquela pessoa que está no pó. Deus vai levantar aquela pessoa. Eu lembro que quando Jó orava, oh Deus, quando Jó orava pelos seus amigos que estavam no pó, ele estava todo doente, mas ainda todo doente,
ele orou pelos seus amigos, e quando ele orava pelos seus amigos, ele era curado. E na medida que ele era curado, tudo que ele tinha perdido, Deus o restituiu em dobro. Eu profetizo sobre a tua vida, todos os anos perdidos, todas as viagens missionárias perdidas,